Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Alves mais uma vez aqui contigo para mais uma dica de direito administrativo para o concurso da ADASA. Antes de tudo, eu peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube, tem sempre informação novinha, de alto nível para você se preparar para o seu certame público, tá bom? Então não perca essa oportunidade. E hoje, especificamente, nós falaremos a respeito das empresas estatais. E aí eu te pergunto, você sabe quais são as espécies de empresas estatais? Você sabe as similaridades e as diferenças entre essas espécies de empresas estatais? Então, saiba que é sobre isso que nós vamos conversar nesta dica, tá bom? Bem, antes de tudo, é necessário que você compreenda esta imagem que eu vou apresentar para você aí agora, tá? As empresas estatais, elas têm duas espécies, quais sejam a empresa pública e a sociedade de economia mista. Então guarde aí na sua mente que quando nós estivermos falando a respeito de empresas estatais, nós estaremos falando necessariamente ou de empresa pública ou de sociedade de economia mista. E é necessário também que você compreenda que ambas possuem características comuns, tá? Que são as seguintes que eu passo a apresentar para vocês. Primeiro, ambas são pessoas jurídicas de direito privado, tá? E essa informação é muito importante que você guarde, porque as provas cobram muito a natureza jurídica das empresas estatais. Então guarde em mente, as empresas estatais, sejam empresas públicas ou sociedade de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado. E por que isso vai acontecer? Porque nós estamos falando de empresas que estão inseridas, certo, no mercado, certo? Exercendo uma atividade econômica ou prestando um serviço público. E pelo fato delas estarem inseridas no mercado, elas precisarão ser regidas pelas normas do mercado, certo? Pelas normas do setor onde elas estão inseridas. E é por isso que elas possuem essa natureza jurídica de direito privado, tá bom? Outra característica comum às duas, elas são integrantes da administração indireta, tá bom? Então nós teremos provas e questões que vão dizer para você que as empresas estatais, por exemplo, compõem a administração direta. Não, senhores, estará errado, tá? Guarde sempre em mente que as empresas estatais, elas compõem a administração indireta, ok? Guarde aí na mente o artigo 37, inciso 19 da Constituição, que ela apresenta lá as entidades da administração indireta, ok? Outra característica comum, elas são instituídas mediante autorização de lei específica. E eu acabei de citar aqui o artigo 37, inciso 19. É a ele também que eu faço referência nessa característica. Por quê? Porque lá nós temos o texto constitucional falando que as empresas estatais, e lá o texto constitucional fala explicitamente empresa pública e sociedade de economia mista, se refere a elas falando que elas têm a sua criação autorizada por lei, tá bom? Diferentemente, tá, das autarquias que nós vemos lá no texto constitucional, que são criadas pela lei. Aqui não. Aqui elas têm a criação autorizada por lei, tá bom? Não confunda isso, que é outra questão que a sua prova de concurso vai cobrar, tá bom? Outra característica, ambas, né, empresas públicas e sociedade de economia mista, exercem aí exploração de atividade econômica ou prestação de serviços públicos. E eu acho que você lembra disso aqui quando eu cito a primeira característica. Este é inclusive o motivo pelo qual serão sempre pessoas jurídicas de direito privado. Elas estão inseridas no mercado explorando a atividade econômica ou prestando um serviço público. E por isso, certo, serão regidas pelas normas de mercado, pelas normas da área onde elas estão inseridas, ok? Então, estas são características comuns a ambas as espécies de empresas estatais. Mas aí o ponto que será muito cobrado na sua prova também, que são as diferenças.
ok? E as diferenças entre as duas estão basicamente relacionadas ao seu capital social e à sua forma jurídica. Acompanhe comigo. Nós vemos aí em relação ao capital social, que são os recursos investidos nas empresas, ok? Que, no caso da empresa pública, 100% do capital social pertence ao poder público, ok? Por outro lado, quando estamos falando da sociedade de economia mista, nós precisamos lembrar que nós temos capital público e privado misturados, ok? Mas com a maioria do capital pertencente ao poder público. Isso é até um tanto quanto lógico, por quê? Porque se trata de uma empresa estatal, ou seja, uma empresa do Estado, porque o Estado detém o controle, tá? E no caso da sociedade de economia mista, onde esse capital é misturado, a maioria pertence ao poder público, que vai ter, portanto, o controle acionário e, com isso, vai classificar aqui a sociedade de economia mista como uma empresa estatal. Mas a primeira grande diferença diz respeito exatamente ao capital social. Empresa pública tem 100% de capital público e sociedade de economia mista tem capital público e privado com a maioria pertencente ao poder público, tá bom? E no que toca à forma jurídica, tá bom? Olha aí comigo. A empresa pública, ela poderá ter qualquer forma societária, tá? Qualquer forma que a lei civil permitir, a empresa pública poderá ter, ok? Isso aqui sem problema nenhum. Agora, por outro lado, a sociedade de economia mista, ela vai ter sempre a forma jurídica de sociedade anônima, tá bom? E essa aqui é uma diferença que você precisa guardar aí na sua mente também, tá bom? Em relação à forma jurídica, guarde isso. Empresa pública pode ter qualquer forma. Sociedade de economia mista será sempre sociedade anônima. Perfeito? Guardou isso no coração? Então vamos ver agora. Vamos resolver juntos uma questão aí para ver se isso desceu para o seu coração. Olha aí comigo. Questão da sua banca IADES de 2017, certo? Para o cargo de técnico em segurança do trabalho, dos Correios, ok? Assinale a alternativa correta. A sociedade de economia mista poderá ser constituída sob qualquer tipo societário. Meus amigos, acabamos de ver isso aqui, certo? Uma das diferenças entre a empresa pública e a sociedade de economia mista diz respeito à forma jurídica. E nós vimos que a sociedade de economia mista só pode ser formada como sociedade anônima, ok? Então vemos que a questão está errada. Na verdade, quem pode ser constituído sobre qualquer tipo societário é a empresa pública. Ok? B. Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. Olha só, pessoal, estava tudo correndo bem, mas aí chega aqui no meio e fala o seguinte: dotada de personalidade jurídica de direito público. Não, pessoal, eu frisei isso aqui para vocês no início da dica, certo? As empresas estatais têm em comum o fato de serem sempre pessoa jurídica de direito privado, tá bom? O resto dessa letra B está toda certinha, mas infelizmente por conta desta palavra aqui, público, ela se mostra equivocada, tá bom? E nossa questão mostra aí como alternativa certa a C e vamos descobrir por quê, né? C. Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, certinho, direito privado, com criação autorizada por lei, perfeito, artigo 37, inciso 19 da Constituição, e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União. Perfeito. 100% do capital social pertencente ao poder público, certo? Então, nós vemos aqui que a alternativa C é a nossa alternativa correta, tá bom?
guarde sempre em mente a importância de conhecer as empresas estatais, as semelhanças e as diferenças entre as suas duas espécies, tá bom? Isso com certeza vai cair na sua prova, mas você, aluno da CDF Concursos, estará pronto para responder, tá bom? Um grande abraço e siga contando comigo!